queridas! Olha aí, gente, esse é o último programa Confraria de Mulheres. Um ano de conteúdo, que tempo preciosíssimo que a gente passou juntas aqui, não é? Eu espero que esse ano tenha sido muito proveitoso. Todas as semanas nós nos encontramos aqui para aprendermos juntas com as mulheres maravilhosas das Escrituras Sagradas. E hoje não será diferente, com a graça de Deus, nós vamos tirar as nossas lições da vida de Raquel. Raquel, mulher de Jacó, que se tornou Israel. Vamos saber um pouco mais sobre Raquel. E para isso, eu queria ler com você o texto que está em Gênesis, no capítulo 29, e nós vamos ler os versos 16 e 18 a princípio. Diz assim: Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. A gente conhece essa história das 2 irmãs, nós já conversamos no Confraria sobre Lia, uma mulher que particularmente eu tenho uma admiração muito grande por ela. E a palavra de Deus diz que o Senhor contemplou que Lia era rejeitada e abriu-lhe a madre e lhe deu filhos. E Raquel é o contraponto exato de Lia. Raquel era mais nova do que Lia, Raquel era mais bonita do que Lia, Raquel era amada por seu esposo Jacó. E aí eu começo a perceber em Raquel algumas nuances que me contam, que me mostram a personalidade de uma mulher que sabia que era bela. Gente, sem preconceitos aqui com as mulheres belas. Mas quando uma mulher ela vai atrelando o seu valor à sua beleza, eu sou muito bonita, então eu mereço tudo de bom. Sabe como? Isso é uma sutileza do nosso tempo. E eu acredito que não era diferente na época de Raquel. A Bíblia deixa claro que ela era uma mulher formosa. E ela era tão formosa que ela imediatamente chamou a atenção de Jacó. É interessante a gente se lembrar que os homens são muito visuais, né? E aqui, nesse texto, a gente vê isso muito claramente. Quando a gente vê Jacó vendo Raquel, ele já se encantou com ela. Ele já achou ela linda. Então, os homens, eles são atraídos, né, por aquilo que eles veem primeiro. Mas isso não sustenta um casamento. Isso não sustenta, né, o amor. E quando eu comecei a observar mais de perto a história de Raquel, de Lia e de Jacó, eu aprendi muitas coisas nessa observação. Raquel era uma mulher linda, uma mulher jovem, uma mulher bela e uma mulher que imediatamente conquistou o amor da sua vida. Lia não fala nada sobre ela. Ela era mais velha, ela não era tão bonita quanto Raquel, ela ainda não havia se casado e não foi pedido a ela a opinião dela. Ela foi entregue a Jacó como esposa. Mas uma vez que ela se tornou a esposa de Jacó, ela procurou ser a melhor esposa que ela podia ser. Em contrapartida, Raquel estava sempre reclamando e eu comecei a prestar atenção nisso. Em Gênesis 30, capítulo 1, diz assim, em Gênesis 30, versículo 1, diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos, senão morrerei. E aí Jacó responde: eu sou Deus? Por acaso eu sou Deus para te dar filhos, né? Que culpa tenho eu se ele te cerrou a madre, né? Enfim. E aí a gente vê aqui uma primeira faceta de Raquel. Ela teve inveja de sua irmã, né? Então, ela era mais amada. Isso é uma coisa que quando você vai lendo a história, fica muito claro que Jacó amava a Raquel. Lia se tornou uma coisa circunstancial na vida de Jacó. Mas eu fico pensando, sabe, gente? Isso aqui não está na Bíblia não, tá? Isso aqui são coisas da minha cabeça e imaginação. Eu fico pensando que talvez Jacó tenha sido tão seduzido pela beleza de Raquel que não procurou saber de Deus quem era uma esposa para ele. Talvez na presciência de Deus, Lia já tinha sido escolhida pelo próprio Deus. Isso é tão verdade que foi do ventre de Lia que veio
a tribo de Judá, de onde viria o Messias, não é? Então eu fico pensando, sabe, se Lia já não era a primeira carta de Deus, já não era a escolha de Deus, mas Jacó, inebriado pela beleza de Raquel, nem quis saber a opinião de Deus e já se conectou a Raquel, né? E quando a gente vai lendo a história de Raquel, a gente vai vendo também umas características. Por exemplo, quando ela tem inveja da irmã, e aí ela pega uma das suas servas, ela entrega para Jacó, para que não só a irmã tivesse filhos, mas ela também tivesse filhos através da serva. Aí Lia revida de lá, porque ela também não queria ficar para trás, e aí vira aquele duelo, né, entre as irmãs, pelo amor de Jacó, que claramente era mais inclinado a Raquel do que a Lia. E Raquel continua tendo dificuldades para engravidar, mas quando eles vão embora da casa do pai, ela furta da casa do pai os ídolos que o pai tinha, né? Os ídolos do lar, que eram preciosos lá para ele, os deuses lá dele, umas histórias muito estranhas que a gente vê na Bíblia, né, gente? E ela rouba os ídolos do pai. Por que ela roubou os ídolos do pai? Então isso mostra algumas características em Raquel que talvez tenham sido geradas por ela ser uma garota mimada. Uma garota mimada. Eu vejo Raquel hoje na Bíblia como uma mulher que Deus escolheu, ok? Ela era uma das mulheres de Jacó. Ela era, então, né, dentro ali, esposa dos patriarcas, de um patriarca. Então, lindo, maravilhoso. Mas quando a gente vai observando de mais perto, Lia e Raquel, em todo tempo, Raquel teve a primazia no coração de Jacó. Até quando Jacó já tinha lutado com o anjo de Deus e recebido o nome de Israel, ele vai passar, né, para aplacar a fúria de seu irmão Esaú, ele vai mandando donativos, riquezas, né, e tudo. Ele vai mandando na frente, camelos, cabras, rebanhos e tal, e depois ele vai passando a sua família. E ele coloca, por último ele coloca Raquel, José, né, por quê? Porque ele queria que eles fossem protegidos. Então, tipo assim, se tiver que matar alguém, mata Lia primeiro. Mata os meus outros filhos primeiro, porque eu vou preservar, né? Nessa atitude de Jacó, ali feito Israel, já mandar na frente as suas riquezas, o gado, os rebanhos, né, e tal. Depois a sua família, e dele colocar Lia e os filhos de Lia e de suas concubinas na frente. E por último, de todo mundo, de toda a caravana, por último colocar Raquel e José, fica muito claro a quem ele realmente quer proteger. Gente, Lia estava vendo isso tudo, estava assistindo isso tudo. Então, todo o tempo, o coração de Jacó era inclinado a Raquel, ele amava Raquel, ele amava mais a José, o que acabou gerando inveja nos seus irmãos, né, competição entre os seus irmãos, porque os filhos se sentiam rejeitados pelo pai, enquanto José era o preferido, né? Então, tão interessante isso, como a gente reproduz também aquilo, às vezes a dor que nos atingiu, né? Porque Jacó também, entre Jacó e Esaú, seu irmão, havia uma preferência. A mãe preferia Jacó, o pai preferia Esaú, e aí ele foi ferido por isso, mas acabou que ele reproduziu isso. Mas o nosso enfoque aqui é Raquel. Como Raquel tinha tudo nas mãos, ela era bela, ela era formosa, ela não teve que se esforçar nem esperar para ter um marido que a amava e que a amou com intensidade, com devoção, que a amou plena e absolutamente, que trabalhou arduamente por ela. Às vezes, nós temos tudo o que nós ansiamos, desejamos de uma maneira muito fácil, entorta o nosso coração. Às vezes, nós sermos muito mimadas e recebemos tudo o que desejamos, rouba de nós a perspectiva de compaixão, de enxergar o outro com mais generosidade. Quando nós somos muito mimadas, nosso enfoque começa a ser o nosso próprio umbigo. Nós somos focadas muito em nós mesmos, no como nos sentimos, naquilo que queremos. Por isso, às vezes, Deus permite que a gente atravesse alguns vales para que a gente cresça, para que a gente seja curada, né? Eu não sei você, se você foi uma menina mimada, se você, papai e mamãe deu tudo para você, né? E de repente a vida não é assim, a vida não mima a gente
tem que se deparar com situações muito drásticas na nossa vida. E às vezes você não entende, questiona Deus e sofre muito, mas eu quero te encorajar. É para o seu bem, é para o seu crescimento. Deus não tem plano de que suas filhas sejam mimadas. Deus quer que suas filhas sejam expressão do seu amor, da sua compaixão, né? Que a gente seja o canal que estende a mão de Deus para o próximo, que nós sejamos corpo de Cristo. E para isso, gente, a gente vai ter que ser curado do nosso mimo, sabe? De sermos super protegidas, super mimadas e de termos tudo o que a gente quer, a apreciação, o reconhecimento, a beleza. Parece que a vida funciona para Raquel, né? Tudo dá certo, tudo vai do jeito que ela planeja, ela é amada, ela é cuidada, ela é protegida por esse marido que a ama tanto. Aí quando uma circunstância parece que é contrária àquilo que ela estava acostumada e ela não consegue engravidar, ela sente inveja do que a outra pessoa tem e ela começa a culpar terceiros. Essa é uma característica de gente mimada. Nunca assume a responsabilidade ou não vai. Quando Ana, por exemplo, não engravidava de Eucana e era afrontada por Penina, né? Ana foi resolver sua questão com Deus. Ana foi clamar diante de Deus. Ana foi pedir a Deus um filho. Aí a gente não vê essa mesma característica em Raquel, que foi se queixar com maridos, como se o marido, que a dava tudo, fosse o responsável por não lhe dar filhos. É interessante isso. É uma nuance, uma característica quando nós somos muito mimadas, né? Eu falo isso, gente, porque eu sou mulher e eu convivo com mulheres. Eu tenho 2 filhas e a gente vai ver uma nora, e já estou me preparando para ser sogra pela 2ª vez, e a gente vai observando o universo feminino. E a gente vê que às vezes essas meninas que têm tantos privilégios na vida, elas tinham tudo para ir mais longe, elas acabam não indo, porque se tornam atrofiadas por serem mimadas, demasiadamente elogiadas, queridas, e elas se sentem tão importantes que elas acabam não enxergando o palmo diante do nariz. Que nós, como filhas de Deus, não sejamos como meninas mimadas, mas que nos tornemos mulheres segundo o coração de Deus, com o nosso coração cheio de temor, sabendo que Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa redenção, que a nossa beleza se esvai, como a mulher de Provérbios 31 fala, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada, essa será louvada, né? E a gente vê isso claramente na vida de Raquel, uma mulher que parecia, pela descrição bíblica, ser uma mulher linda, que capturou para sempre o amor e o coração de Jacó, mas que frutificou pouco, talvez por ter demais, por se achar demais. Vamos pensar nisso? Que Deus abençoe vocês. E eu oro para que essa palavra produza frutos e reflexão no seu coração. Muito bem, agora nós vamos, nesse último confraria, quem vai falar para a gente? Quem vai falar para a gente é a nossa querida Virgínia Pelles, a nossa sexóloga que durante esse tempo no confraria nos trouxe lições e respondeu perguntas, às vezes até um pouco constrangedoras, mas com tanta leveza e com tanta propriedade. Virgínia, não diferente das perguntas que eu te fiz durante o confraria de mulheres, meu marido não me procura mais. O que pode ser? Fala pra gente, Virgínia. Oi meninas, tudo bem? Então, o meu marido não me procura, o que fazer? Eu me sinto PhD desse assunto. Eu vim numa época que eu escutava todo mundo falar que homem era tudo tarado, que queria sexo o tempo todo, que só pensava em sexo, que era 24 horas de sexo e tal. E no começo do casamento foi assim. Mas depois, com filho, boletos, construção, carro e um monte de problema, isso foi mudando. O cenário da minha vida mudou e realmente a gente viveu esse período por um tempo. E foi aí que eu estudava mais. Eu já tinha passado disfunções sexuais, eu já tinha passado uma série de problemas da minha sexualidade e de repente eu me vi diante de uma solução de todos os problemas. Passei a ver o sexo como algo agradável, bom, positivo, sabe? Fui liberta, tive a vida transformada, mas isso estava acometendo no meu casamento. Não tinha esse desejo sexual. Foi aí que eu fui estudar mais e aprofundar nisso e comecei a atender pacientes, né?
incrivelmente com o mesmo histórico. E foi sensacional. A gente precisa de entender o porquê que ele não está procurando. Tem um motivo. Às vezes é sobrecarga de trabalho, às vezes é questões financeiras. O homem tem essa necessidade de ser provedor, de se sentir provedor. E às vezes quando isso é roubado ou tirado dele, isso não soa legal. A gente está vivendo uma época de empoderamento feminino, né? E aí esse empoderamento feminino, as mulheres estão aí, ó, refletindo Jezabel. E os maridos vão refletir quem? Acabe. Então, se você tem essa situação de que você tá roubando o papel do seu marido, tá fazendo, assim, tudo você resolve, o portão estragou, você resolve, o carro furou o pneu, você resolve, os meninos estão passando mal, você resolve, sua sogra tá doente, você resolve, sua mãe tá doente, você resolve, faltou feijão, você resolve, cadê a conta de água, cadê a conta de luz, e cadê compra no supermercado, e você vai resolvendo tudo, ele realmente tem um pouco dessa questão da sexualidade roubada. Como que ele vai ter desejo sexual por alguém semelhante a ele? Alguém que reflete a ele. Deixa eu provar pensar nisso? Gente, isso é surreal. Vocês não têm noção como que isso interfere na sexualidade masculina. E às vezes a gente faz isso sem nem pensar, por uma necessidade, às vezes por uma questão de hábito, de criação, de rotina, que você já estava acostumado a resolver tudo na sua vida e você segue o fluxo resolvendo tudo na sua vida. E aí você tem a sexualidade do marido roubada e ele não tem como ter desejo sexual por alguém semelhante a ele. Às vezes ele tem esse padrão de comportamento também por causa da mãe. A mãe era uma mulher que resolvia tudo e ele se casa com uma mulher que está se resolvendo tudo. E aí você fica refletindo a mãe dele. Às vezes você grita com ele, fala alto com ele, vai almoçar, não sei o que, não vai ser ainda não. E aí você também refletir na mãe, então não tem como ter desejo sexual pela mãe, gente. Pelo amor. Então, são vários fatores que podem estar influenciando. Lógico que também tem a questão hormonal. Esse cara pode estar passando por um problema gravíssimo. Questões hormonais. Esse cara pode estar tomando alguma medicação até escondida de você para ter controle emocional, ansiedade, para qualquer coisa. Que isso também vai interferir nesse desejo sexual dele. Esse cara também pode estar envolvido com pornografia. Ele pode estar se masturbando, sim, e por conta disso ele não tem disposição sexual para estar com você. Mas por que ele fez isso? Às vezes por vício, por hábito, por influência de amigo, e às vezes porque você também tá uma mulher chata pra caramba e tá um saco transar com você, entendeu? E aí ele não tem essa disposição de te convencer, porque sempre é torturante chegar e tentar fazer sexo com você, porque você assim, ai, tô com dor de cabeça, ai, não quero, ai, isso aqui. Aí ele acha que é tão cansativo esse processo, é tão desgastante, ou ele tem que se fazer tanto esforço físico, que ele, eu vou ali, vou me masturbar, vejo um pornô e fica mais fácil. É isso que acontece dentro do consultório. Não tô dizendo que ele tá certo não, tá? Ele tá absolutamente errado. Mas você também não tá colaborando. Então pode ser o seu caso, então você presta atenção nisso. Outra situação que pode estar acontecendo, ele pode não estar te procurando simplesmente porque tá te traindo. Infelizmente. É uma realidade e que acontece que eu não tô aqui para tampar o sol com a peneira. Eu tô aqui para jogar a real e você tentar avaliar o que tá acontecendo de fato no seu relacionamento. O comportamento, quando ele tá traindo, muda de forma geral. Uns ficam mais carinhosos e outros ficam mais grossos. Lógico que você tem que avaliar. Não vai ficar pegando o celular e tentando investigar o homem, não, porque isso é ridículo, isso não é de Deus, não. Ora e pede a Deus para te mostrar se você quer saber realmente. Ou senta e conversa. Fala, você tá me traindo? Tá acontecendo alguma coisa? Ou você tem outra pessoa, né? Você quer terminar o relacionamento? Perguntar sem acusar, sabe? Eu tô sabendo, você só pode estar me traindo. Não, não é assim, não é assim. Conversa com delicadeza, tá acontecendo o quê, né? Você perdeu interesse sexual em mim, eu tô acima do peso, porque também pode acontecer que tem homens que são mais visuais e que você não tá assim tão legal. E aí ele coloca isso como uma justificativa, mas tem mais coisa por trás e isso é só uma desculpa. E às vezes a gente também fica, eu já passei por isso, gente, confesso. A gente fica num período de baixa estima, desanimada, sem amor próprio, a gente se anula durante um período da relação e aí a gente nem liga mais pra nossa aparência e realmente fica difícil ter tesão, até pela gente mesmo, que dirá o marido ter tesão pra gente. Então avalia, investiga, tenta entender o que de fato tá acontecendo no seu caso, porque cada caso é um caso, não tem um padrão de repetição, gente. Tem gente que coloca água quente no arroz e tem gente que coloca água fria. Tem gente que faz com alho, tem gente que faz com tempero completo, tem gente que faz com sal e tem gente que não coloca sal. Tem gente que coloca até pimenta do reino no arroz. E tudo vai dar o arroz no final. Há quem gosta de arroz solto, há quem gosta de arroz al dente, há quem gosta de arroz empapado.
Assim também é na sexualidade. Cada um tem a sua preferência e cada um tem o seu estilo. O que interessa é o resultado, o que interessa é o prazer, é você se sentir bem na sua vida sexual. Então cabe a você investigar e avaliar. Caso nada disso dê certo, ou caso você descubra que tem de fato alguma coisa acontecendo, vem pra ti aqui, procura a tia, vamos fazer uma terapia. Por que não se submeter a um processo de transformação e de mudança? Quando a gente consegue entender e mudar o universo todo ao nosso redor, é capaz de ser contagiado com a nossa mudança. E essa transformação acontece, inclusive, com o marido da gente. Então, amada, pensa nisso. Talvez você está precisando de um empurrãozinho para mudar de vida e que ele veja o sexo como algo legal. Ah, não posso esquecer de falar. Às vezes também ele está querendo fazer um sexo louco com você, uma coisa mais, uou, te jogar na parede, chamar de largatixa, aí você tá, não quero não, E aí ele tá meio desmotivado. Então senta e conversa com ele. Pode ser a estratégia número 1. A partir daí, você desenrola o resto. E se precisar de alguma coisa, eis-me aqui. Beijo e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, Virgínia. Obrigada pela sua resposta. Sempre precisa que a gente aprenda, né, gente? E que a gente seja facilitadora na vida dos nossos maridos. Que eles encontrem em nós suas principais encorajadoras, incentivadoras e suas melhores amigas. Amém? Agora vamos para aquele momento gostoso. O que será que tem para a última dica do Confraria nesse ano que nós percorremos juntas? Um ano, né, de dicas, de livros. Vamos conferir o que tem na nossa dica de livro e na nossa dica prática de hoje. Olá, mulheres maravilhosas, que alegria, que privilégio tão grande estar aqui com vocês mais uma vez, depois de um ano inteiro compartilhando dicas aqui de toda sorte, dicas simples, dicas para facilitar o seu dia a dia, para trazer mais leveza, para trazer soluções rápidas. Eu espero que nesse um ano de conteúdo de confraria de mulheres, que vocês tenham sido abençoadas, tenham tido aí uns insights, e eu espero de verdade que vocês tenham lido pelo menos um livro dos sugeridos aqui, porque eu realmente acredito que a leitura é transformadora. Então, nesse último programa Confraria, não é diferente. A gente começa sempre com o quê? Com uma dica de livro. E hoje eu quero trazer para vocês um livro do N.T. Wright, que se chama assim, O Mal e a Justiça de Deus. Mundo injusto. Deus justo? É instigante o título desse livro, não é? E nesses dias que nós estamos passando, dias difíceis, dias de luto, dias de luta, é comum essas questões virem à nossa mente, ao nosso coração. Será que Deus se ausentou do trono? Será que Deus realmente tem poder? Será que no meio desse mundo caótico a gente pode encontrar Deus? Deus está sabendo de tudo isso que está acontecendo aqui? Pois é, o N.T. Wright, ele traz uma reflexão preciosa através deste livro, que é um livro lançado pela Ultimato, ok? E como sempre, eu vou ler aqui com vocês a contracapa. O mal não é uma preocupação apenas dos cristãos. Todos os dias ouvimos sobre maus tratos, violência, injustiça, terrorismo, enfim, o sofrimento da boca dos políticos e da imprensa. Se antes acreditávamos ingenuamente no progresso humano, hoje não sabemos o que fazer. Nossas perguntas sobre Deus e a natureza do mal demandam uma explicação madura, profunda e esclarecedora. O que Deus fez, se é que fez ou faz alguma coisa? E o que nós devemos fazer? Como a Bíblia, Jesus Cristo, a história do Antigo e do Novo Testamentos respondem ao problema do mal? O mal e a justiça de Deus trata de uma das mais profundas questões da existência humana, uma brilhante síntese de como o mal é visto na Bíblia e no pensamento cristão. Para N.T. Wright, o sofrimento é um pilar estrutural da realidade e do propósito de Deus. N.T. Wright apresenta o mal a partir de uma visão profundamente convincente dos novos céus e nova terra, a realidade final da qual já podemos começar a participar.
Um livro que todo cristão consciente deve ler. Então fica aqui a minha dica. O Mal e a Justiça de Deus, de N.T. Wright. Esse é o nosso último livro, minha última sugestão. Eu espero que vocês leiam, ok? Agora eu quero compartilhar com vocês outras utilidades para esse negocinho que eu tenho aqui na mão. Eu já vou fazer merchan, né, gente? Não estou fazendo merchan, deixa eu ver se eu consigo tampar aqui. Isso aqui é um lustramóveis. Dá para vocês lerem aí? É um lustramóveis. Toda dona de casa conhece esse produto. E a gente normalmente usa o lustramóveis para quê? Para passar nos móveis de madeira, para passar nas portas da nossa casa, não é isso? Para dar um aspecto melhor, para revigorar a madeira, não é isso? Pois é, gente, só que esse produtinho aqui que a gente usa para lustrar a madeira, ele tem outras utilidades. Sabe outras superfícies onde você pode usar o lustramóveis depois que você acaba tudo, você limpou as superfícies, você enxugou, elas estão limpas e enxutas. O que você pode fazer? Dar o acabamento da sua limpeza com esse produto. Sabe onde? Então anota aí. Em bancadas de granito, na sua pia, nos armários da cozinha e até mesmo em torneiras. Sabia que ele cria tipo uma película protetora e dá um brilho extra. Então depois que você acabou de limpar a bancada da sua cozinha, a última coisa que a gente pensa é usar o lustramóveis na cozinha. Não é assim? Normalmente a gente usa pela casa toda, mas na cozinha, a não ser que você tenha os armários de madeira, aparente, não madeira, não fórmica, mas né, uma madeira, um cor de madeira, a madeira aparente, normalmente você não vai se lembrar disso. Eu, pelo menos, não me lembrava disso. Mas você pode usar em toda a cozinha. Você pode usar nas torneiras, você pode usar na bancada, né, onde você trabalha, na pia. Você pode usar na geladeira. Você pode usar no fogão. Você pode usar no forno micro-ondas, né, na superfície que tem inox. Além de dar brilho, cria uma camada protetora e evita que a gordura se apegue ali facilmente. Então, prolonga a vida útil da sua limpeza. Quando você faz a limpeza, o acabamento com o lustramóveis vai facilitar para que dure mais essa limpeza. Na geladeira também. Quando a sua geladeira de inox, limpou a geladeira direitinho, vem com o lustramóveis, passa direitinho e exatamente como você passa nos móveis. Passa, espalha bem até que fica totalmente sequinho. Você pode caprichar também lustrando com um pano seco. E aí fica aquela maravilha. Prolonga a limpeza aí dos seus eletrodomésticos. Outra dica legal também é no ventilador. Se você tem ventiladores de teto, você limpa direitinho como de costume e depois de estar bem seco, você pode também passar o lustramóveis, porque como eu disse, dificulta a aderência da poeira e faz durar mais tempo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa última dica. Coloquem em prática e que todas as dicas que a gente deu aqui no Confraria, que se você testou, aproveitou, serviu, passa para frente, porque o sentido principal aqui é a gente compartilhar coisas que dá certo e a gente sempre contagiar outras mulheres. Passa tudo que você aprendeu aqui no Confraria para suas amigas. E eu oro para que, de fato, a Confraria tenha sido na sua vida uma grande bênção. Que esse ano tenha sido um ano que valeu a pena. Um grande beijo para todos vocês. É isso aí, pessoal. Eu espero que nesse um ano de conteúdo, todas as semanas, nós estivemos juntas. Foi um tempo maravilhoso. E eu oro para que cada história seja relembrada, cada aprendizado seja fixado no seu coração e na sua mente e produza frutos para a glória de Deus. Que cada livro que foi compartilhado, lê pelo menos a metade, gente, pelo menos 50% desses livros, eu acho que vai valer muito a pena, vai te trazer enriquecimento para o seu relacionamento com Deus, para o seu crescimento espiritual e também para o seu crescimento intelectual. Você vai aprender mais, você vai ler melhor, você vai ampliar o seu vocabulário e que as dicas práticas levem beleza, leveza e perfume no seu dia a dia. Foi uma alegria estar com vocês. Obrigada pela confiança.
Se você gostou do Confraria, se foi um conteúdo por assinatura que te abençoou, indique para uma amiga. Nós vamos certamente pegar todos esses programas que nós gravamos durante todo esse ano e vamos relançar para dar oportunidade para que outras mulheres que não fizeram Confraria façam também. Então, se você gostou, indique para uma amiga. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer o que só Ele pode para tornar esse conteúdo apropriado, resposta para a vida de cada uma das mulheres que eu assisti. Amo vocês, obrigada pela confiança, pelo carinho e a gente se encontra por aí em outras jornadas. Deus abençoe vocês.